Fala galera, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sou Rodrigo Flamini, médico, radiologista, editor-chefe do Radioposts. E aqui a gente discute exames de imagem para a gente aprender um pouco mais sobre como interpretar ultrassom, tomografia, ressonância, PET-CT. E a gente discute dicas valiosas que podem aumentar a probabilidade de você ser aprovado na prova de título de especialista. Hoje a gente vai falar de um ponto bastante importante que a gente recebe muita pergunta lá no Instagram, que é sobre biópsia de próstata. Nem todos os radiologistas gostam de fazer procedimentos. Hoje vou mostrar um achado interessante e a gente discute alguns pontos sobre a biópsia depois da vinheta. A maioria dos radiologistas está acostumada a fazer ultrassom de próstata só através da via abdominal. Então, nessa imagem aqui, a gente tem um ultrassom transretal, transdutor endocavitário aqui. Então, a gente consegue ver o lobo direito, o lobo esquerdo, a bexiga está localizada lá anteriormente. Essa é uma das metodologias utilizadas para a gente fazer biópsia prostática. A literatura diz que se todos os homens vivessem até 100 anos, todos nós teríamos tumores de próstata. E à medida que o exame do PSA é cada vez mais disponível, a gente tem antecipado esses diagnósticos. Então, se você é um homem paciente e está assistindo, não deixe de se cuidar. E tão importante quanto isso, não use somente esse canal para tomar as suas decisões. Leve os seus exames para um médico especialista, urologista, tomar a decisão de como ele vai conduzir o seu caso. Isto posto, falando de biópsia prostática, que é uma coisa que muitas vezes tanto o paciente quanto outros colegas têm dúvida, existem alguns protocolos para fazer isso. Como é que se faz na maioria das vezes? A gente chama de avaliação pré-procedimento, onde você vai analisar os principais parâmetros, né? Se o paciente tem alguma infecção, sobretudo se ele é diabético, se o paciente tem algum distúrbio de coagulação, isso tudo poderia contraindicar o procedimento. Depois que ele for aprovado nisso, usualmente, como são pacientes com idade mais elevada, já são pacientes com alguma patologia cardíaca, são hipertensos, ou eventualmente já tiveram revascularização, a gente pede um parecer cardiológico, porque esses procedimentos serão feitos com o paciente em sedação. Então, o paciente chega, a gente faz uma avaliação prévia, solicita exames, esse paciente, tudo ok, ele segue para fazer o procedimento. No dia tem um médico anestesista que vai orientar, que vai sedar o paciente. Nas vésperas do exame, ele começa o preparo antibiótico e no dia ele faz um enema para limpar o reto, para limpar o cólon, para que a gente faça o procedimento de forma mais fácil e que se reduza a probabilidade de infecção. O paciente chegou, vai ser sedado. Vamos fazer os botões anestésicos no feixe neurovascular, que passa na periferia da próstata. Uma vez que a anestesia tenha sido feita, o padrão mais comum da biópsia é a biópsia sextante, onde a gente divide a próstata em glândula central ou zona de transição, a zona periférica. E a zona periférica vai ser dividida em 3 andares: a base, o terço médio e o ápice. E vamos retirar 2 fragmentos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para ficar mais. E vamos retirar 2 fragmentos de cada um desses andares. 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo. Então, essa aqui é uma linha que é traçada já pelo aparelho, que ela vai direcionar a sua agulha. Então, essa agulha, veja, se a gente disparar nessa região, a gente não está indo na zona periférica. A gente precisa abordar nesta região. Então, preciso girar a minha mão para abordar. Rodrigo, por que a gente vai abordar a zona periférica? Porque 70% dos tumores eles estão localizados na zona periférica. Agora, em algumas situações, você vai encontrar nódulos na próstata.
Quando os nódulos estiverem na zona periférica, eles são mais suspeitos ainda de representarem a causa do aumento do PSA. Então, a indicação do exame usualmente é a elevação do PSA. Na maioria das vezes, o ultrassom não vai encontrar, a sensibilidade do ultrassom para o nódulo é baixa, mas se ele encontrar, você vai fazer o padrão habitual da biópsia e vai biopsiar também o nódulo e vai mandar o fragmento separado. Nódulo no terço médio do lobo esquerdo da próstata. Rodrigo, muitas vezes pacientes têm ressonância multiparamétrica. A ressonância multiparamétrica da próstata é uma ferramenta muito mais eficiente do que o ultrassom para identificar os nódulos. E aí, usando a ressonância como base, tem dois cenários. Você pode fazer a biópsia com fusão das imagens, então vai pegar as imagens no CD, vai importar para um software no ultrassom e você vai navegar com o ultrassom vendo as imagens da ressonância. Não está disponível em todos os lugares, tem que ver a cobertura do plano. E tem uma outra metodologia que a gente chama biópsia com fusão cognitiva. O que é isso? Você vai pegar as imagens da ressonância e vai olhar onde está a lesão. Então, nesse caso aqui, o paciente chegou, ele já tinha como relatório e imagens da ressonância uma lesão no terço médio do lobo esquerdo, classificada como um PIRADS 4. Ao fazer o ultrassom, nós encontramos a correspondência dessa lesão. Então, nós fizemos 6 fragmentos do lado direito, 6 fragmentos do lado esquerdo e mais 2 fragmentos na lesão definida. Um total de 14 fragmentos e divididos em 7 frascos. 3 para o lobo direito, 4 para o lobo esquerdo, sendo 1 para cá. Qual a principal complicação de biópsia prostática? A primeira é sangramento e a segunda é infecção. Como é que você reduz o sangramento? Triando, escolhendo o paciente de forma adequada, avaliando o coagulograma do paciente para fazer uma indicação adequada do procedimento. Se sangrar, você pode fazer a compressão usando o próprio transdutor na próstata. Isso ajuda a reduzir o sangramento. A infecção é reduzida utilizando-se o preparo com antibiótico profilático. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica no botão de joinha. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se você tem uma sugestão, vou ficar feliz em ouvir a sua sugestão. E, como lembrete final, eu te peço, se você é paciente, que não tome as suas decisões de como manejar a sua patologia sozinho. Procure um médico urologista para te ajudar, para te conduzir. A gente se vê no próximo vídeo.